Glória a Deus. Provérbios, capítulo 4. O Diego, né? O David. Leu 3. Confia no Senhor de todo o teu coração. Nós vamos falar sobre o coração nessa noite. Amém? Eu gostaria de ler um trecho das Escrituras. Provérbios capítulo 4. Enquanto vocês procuram. Quem já leu o livro de Provérbios? Jovens, mãozinha. 1. Deixa eu tirar esse óculos aqui que ele é só para perto. 2, 3, 4. Líder, né? Glória a Deus. O livro de Provérbios, né, de Salomão, é um dos livros que nos traz uma direção no nosso dia a dia. Um livro de sapiência, né, um livro de sabedoria. Tem tudo o que nós precisamos para a nossa vida aqui. Todos encontraram? O texto diz: a exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Muita coisa já foi dita aqui nessa noite, né? O Mike falou alguma coisa. Diz assim, sábio Salomão escrevendo, disse: ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos bom ensino, ou boa doutrina. Não deixes a minha lei, porque eu era o filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Versículo 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta e ela te exaltará. E abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória. E uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Versículo 23, para nós encerrar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Podeis assentar. Como dizia o nosso velho Clodoaldo, eu não pretendo pregar para vocês, nós vamos conversar um pouquinho nessa noite. O Clodo muitas vezes diz assim: vamos conversar acerca do Evangelho. Sabe o Salomão, nós estamos estudando, tivemos uma escola bíblica aqui, onde filho de Davi assumiu o trono. E o primeiro pedido que ele fez, quando o Senhor lhe deu todo o direito: olha, pede o que tu queres. E o Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria, para mim poder entrar diante desse teu grande povo. Israel já era uma grande nação, tinha um grande exército. Davi havia feito muitas conquistas. Entrega na mão de Salomão um reino florescente, aonde o Senhor lhe deu paz, e durante 40 anos foi o maior reino da terra. Construiu um lindo templo, casas, palácios, Deus lhe deu sabedoria, falou 3.000 provérbios, 5.000 cânticos, falou sobre todas as árvores, desde da árvorezinha, da murtinha, aquela que nascia na parede, até os grandes cedros. Um homem que
Uma mulher fez 3.000 quilômetros para ouvir a sabedoria dele. E quando chegou em Jerusalém, com uma grande caravana, com muita riqueza, entrou na casa de Deus, viu a casa do Salomão, viu o que ele fez, o trono, a entrada, a saída dos seus servos, como se dirigiam. E ela disse, lhe faltou fôlego. Ela disse, não me disseram a metade. Mas não é sobre a sabedoria de Salomão que eu quero falar nessa noite. Quero falar naquele que é a sabedoria personificada. O Senhor. O Senhor. Jesus disse no seu discurso, lá no Evangelho, disse, está aqui, olha a rainha de Sabá, ou a rainha do sul, veio de longe ouvir a sabedoria de Salomão. E ele dizia aos seus, que lhe ouviam, né? Aqueles que estavam à sua volta, a geração que estava vendo a Jesus, dizia assim, e está aqui alguém que é maior do que Salomão. Mas eles não ouviram a Cristo. O que é sabedoria? Aonde se adquire a sabedoria? Sabedoria é conhecimento dos caminhos de Deus e a capacidade de fazer as escolhas certas e éticas. É o que vai decidir o nosso destino, o nosso futuro, a nossa vida, é a sabedoria. E essa sabedoria você não encontra nas universidades, você não encontra nos livros. Aonde encontra essa sabedoria? Em Deus. Na sua palavra. Na revelação que Ele nos deixou através da sua palavra, de uma vida de comunhão com Ele. Porque ela vai nos direcionar, ela vai nos dar não só o destino nosso, mas o destino de toda a nossa descendência, irmão Mike falava. As escolhas que fizemos vai determinar. E para fazermos escolhas sábias, nós precisamos conhecer o Senhor. E prosseguir conhecendo o Senhor. Nós nunca, por mais que eu leia as Escrituras, por mais que eu esteja meditando, e eu falei lendo o livro de Provérbios, você vai ler o livro de Provérbios nos meses de número 31, que tem 31 dias. Aí você vai ter lido o livro de Provérbios durante o ano por 7 vezes. Você vai ter lido em janeiro, março, em maio, em julho, em agosto, em outubro e em dezembro. Você vai ter lido todo o livro de Provérbios, lendo todos esses meses, um capítulo por dia. O capítulo de hoje é o capítulo 17. Se você colocar em prática na sua vida diária, o Espírito Santo vai te dar as direções certas. As atitudes, as escolhas que temos que fazer. Eu estou falando para jovens. E eu estou falando para jovens, e na maioria dos que estão aqui, são jovens que foram criados ou nascidos na casa de Deus. Como eu. Eu sou uma geração que foi criada na casa de Deus. Desde pequeno, como Samuel. Uma geração que não precisou conhecer o mundo. Uma geração que não precisou conhecer o que o mundo tem para oferecer. Por quê? Porque Cristo chegou antes. Assim como tem uns que estão assentados aqui, Cristo chegou na tua vida antes de você conhecer o mundo. E isso não é privilégio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ouvia domingo pela manhã aqui o pastor Gelson falando na manhã missionária. E ele contando a sua história. A sua história de vida, do seu nascimento, né? A sua vida. Ele foi criado também desde tenra idade na casa de Deus. Ouvindo os preceitos divinos. Teve um encontro com o Senhor. Aos 10 anos de idade. Aí terminou a pregação e disse, olha, a tua história é a mesma minha. E é uma geração, irmãos, jovens. A minha geração. Tem muitos pastores.
muitos evangelistas, muitos obreiros, muitos missionários, pessoas que estão trabalhando hoje na divisa com o Uruguai. Mantemos contato com alguns. E Deus está querendo, todos os tempos, óbvio, todos os tempos, em todas as épocas, Deus sempre teve e contou com jovens. A Escritura está repleta de exemplos, de homens, de mulheres, que bem tenros na sua idade, bem na sua, na sua juventude, na sua vida jovem ainda, Deus os encontrou e como diz o irmão Lério, Deus não sonhou os sonhos deles, mas Deus cumpriu neles o seu propósito. Deus cumpriu na vida de tantos que eu não vou citar aqui, mas vocês conhecem a história da Bíblia, dos personagens, que Deus os encontrou e em circunstâncias difíceis, como já cantaram aqui, Deus preparou um caminho no deserto. Quem não lembra de José? Ele sonhou, ele viu, ele almejou. Só que até chegar aonde ele chegou, ele teve um processo, e Deus nos faz passar pelo processo. Fez com todos. E eu e você não somos melhor do que eles. Louvado seja o nome bendito do Senhor. A sabedoria, ela nos ensina, ela nos leva a como fazer as melhores escolhas. A inteligência, que diz aqui no texto que nós lemos, A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que tens, adquire conhecimento. Com tudo que tens. Isso quer dizer, você precisa investir. Há um investimento a fazer. Com tudo. Porque ela dará à tua cabeça uma diadema de graça. E uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Salomão dizia assim: eu fui filho tenro de meu pai, e ele me ensinava boa doutrina, e dizia: meu filho, não esquece, Ele me ensinava e dizia: retenha as minhas palavras no teu coração. E falando do coração, não estou falando do órgão físico, do músculo que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Quando a Bíblia está falando sobre coração, ela fala sobre coração em 3 aspectos. Primeiro, o coração, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E quando a Bíblia está falando aqui em coração, primeiro, em 3 aspectos. Primeiro aspecto, ele está falando sobre o centro do intelecto. Do intelecto, da minha mente. Sabem as coisas do coração. Deuteronômio 8:5, o coração sabe. O coração decide. O coração pensa. Se ora no coração. Como Ana. Embora o sacerdote não a entendeu, muitas vezes as pessoas não entendem você.
O sacerdote teve ela como embriagada, porque ela falava com o coração, só com a sua mente, a boca não pronunciava, os lábios se moviam, mas não havia som de voz. Você já orou com o coração? Há momentos que a palavra não sai, é o coração orando, e Deus ouvindo, e Deus entendendo o que você precisa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É no coração que nós escondemos a palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra no coração. Intelecto. Glória a Deus. E segundo aspecto, a Bíblia fala de coração, ela fala do centro das emoções. E aí as emoções podem nos enganar. A Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 15, né? Ou 17, e 6, 8. Enganoso é o coração do homem. O coração pode nos enganar muitas vezes. É por isso que nós precisamos sempre estar buscando do Senhor a direção. Buscando nele. É no Senhor. Quando a irmã começou a cantar esse louvor, aquele louvor é no Senhor. Oh, glória a Deus. O coração como centro das emoções, o coração se alegra. Quando ouvimos uma palavra de Deus que vem de encontro a nós, nosso coração se alegra. O coração também se arrepende, fica arrependido, o coração também fica angustiado. Está falando o quê? Das nossas emoções. E ninguém melhor do que o Senhor conhece essa parte do nosso coração, como as emoções. O coração pode ser avivado. E por onde que vem o avivamento? Pela palavra e pela oração na comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também o coração nos fala como centro da vontade humana. No terceiro aspecto, o centro da vontade humana. O coração de Faraó foi endurecido, porque Deus queria se glorificar lá no Egito e na vida dele. Quando o coração se endurece à vontade, Deus respeita a minha vontade. Deus não me obriga, Ele respeita as minhas decisões. É por isso que nós precisamos buscar do Senhor a sabedoria, jovens, para sempre tomar a melhor decisão, a melhor escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o coração também pode ficar submisso ao Senhor, à vontade, e que seja sempre o nosso desejo, como Josué. O Josué, quando entra na terra prometida, e leva todo o povo, ele diz assim: vocês escolham a quem vocês vão servir, porém eu já decidi, eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês querem servir aos deuses que viveram lá no Egito, ou os deuses dos amorreus, ou os deuses da terra, que vocês escolham, mas eu já tomei a minha decisão, eu vou servir ao Senhor, eu e a minha casa. E no versículo 23 ele diz: não endureça o vosso coração, cuide. Há um versículo no capítulo 23 que ele diz: cuida da vossa alma, tenha cuidado da vossa alma, porque na alma estão as emoções, está a vontade, está o intelecto, é o centro da nossa vida, E aí nesse lugar, só a palavra de Deus entra na divisão da alma e do espírito, e é ela que consola, é ela que conforta, é ela que anima, é ela que renova, é ela que fortalece. A palavra, diz o escritor aos Hebreus, ela é viva e é eficaz, e é mais penetrante, aonde a psicologia não entra, a palavra do Senhor entra.
E eu sei que nessa noite a palavra do Senhor está dando direção, e você tem a opção de tomar a decisão. Toma a decisão certa. Falávamos de Moisés, de José. Nós falávamos de José. Vamos ler um texto. Gênesis capítulo de número 50. O versículo de número 19. E José lhe disse: não temais. Por quê? Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. E aqui, meus amados, nós vemos um homem que decidiu perdoar. Um homem que decidiu perdoar, esquecer, jogar para trás. Quando morreu Jacó, os seus irmãos vieram todos e disseram: olha, José era o governador do Egito. Era ele que mandava e desmandava, abria o celeiro, fechava. Ele é que administrava o Egito. E tanto é que ele administrou de uma forma tão bem que ele diz a Bíblia que ele comprou toda a terra do Egito para o faraó. O povo teve que se vender, vendeu a terra, vendeu o gado, vendeu tudo. Ficaram de servos de faraó. Quando faltou dinheiro, eles deram os animais. Quando terminou os animais, eles deram as terras. E diz a Bíblia que o José comprou. E agora Jacó é enterrado, faleceu. Os seus irmãos vêm e dizem: olha, José, o pai antes de falecer disse que tu nos perdoasse. E ele disse: eu não estou no lugar de Deus, eu não vou lhes fazer mal. Ele decidiu perdoar, esquecer. Ele disse: vocês não sabem o mal que vocês pensaram que ia fazer para mim. Deus transformou esse mal em bem, como se vê hoje. E eu falo para alguém aqui nessa noite que está sofrendo, alguém fez-lhe mal e ele continua com aquilo guardado. Isso não vai fazer bem para o teu coração. Decide perdoar, decide esquecer. E quem está falando aqui é alguém que já passou por isso. O mundo nos afronta todo dia. Nós somos, todos os dias, disse o apóstolo Paulo, nós somos levados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, nós somos o quê? Mais do que vencedor por aquele que nos amou, por aquele que nos escolheu, por aquele que nos chamou para a sua glória e virtude. O José tinha esquecido já que quando nasceu o primeiro filho de José, ele botou o nome de Manassés, que quer dizer: Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu passei, de tudo que fizeram por mim, eu já esqueci. Aleluia. E quando nasceu o segundo filho, botou o nome de Efraim, que quer dizer: o Senhor me fez frutificar na casa da minha servidão. E aí já foi falado aqui, ou já foi cantado aqui, que o Senhor faz prosperar em meio à prova, em meio à dificuldade. O Senhor não fez eu prosperar, mesmo acusado falsamente, mesmo injuriado, mesmo caluniado, o Senhor o fez prosperar. Que maravilha! Glórias a Deus, porque Ele decidiu. Glória ao nome do Senhor.
Que Deus nos dê a sua graça, que o Senhor nos ajude. O Senhor falava com o seu povo, nos seus dias, citando Isaías, o Senhor disse: esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe. Que o nosso coração, jovens, queridos irmãos, estamos aqui, possa estar sempre perto do Senhor. Vamos cantar.